A Profecia Celestina, uma aventura da nova era. Entrando na corrente. Os dois padres tornaram a entrar em casa e eu passei mais vários minutos observando a beleza das montanhas, me esforçando para ganhar mais energia. Então perdi meu foco e vaguei ausentemente num devaneio sobre Will. Onde estava ele? Estaria perto de encontrar a nona visão? Imaginei-o correndo pela selva, a nona visão na mão, tropas por toda parte perseguindo-o. Pensei em Sebastian comandando a caça, mas em meu sonho acordado era visível que Sebastian, mesmo com toda a sua autoridade, estava errado, que não entendera alguma coisa sobre o impacto que as visões causariam nas pessoas. Senti que alguém podia convencê-lo a mudar de opinião, se ao menos descobríssemos que parte do manuscrito o ameaçava tanto. Enquanto meditava sobre essa ideia, Marjorie surgiu em minha mente. Onde estava ela? Imaginei-me revendo-a. Como poderia isso acontecer? O barulho da porta da frente batendo me trouxe de volta à realidade. Sentia-me fraco e nervoso mais uma vez. Sanches contornou a casa até onde me encontrava. Vinha em passo rápido, determinado. Sentou-se ao meu lado e perguntou: "Já decidiu o que fazer?" Balancei a cabeça. "Você não parece muito forte", ele disse. "Não me sinto muito forte. Talvez não esteja sendo muito sistemático na maneira como acumula sua energia." "O que quer dizer?" "Vou lhe dizer o modo como eu pessoalmente adquiro energia. Talvez meu método o ajude, até você criar seu próprio procedimento." Fiz-lhe sinal para que fosse em frente. "A primeira coisa que faço", ele disse, "é me concentrar no ambiente à minha volta, como acho que você também faz. Depois, tento me lembrar de como tudo parece quando estou acumulando energia. Faço isso lembrando a presença que todas as coisas apresentam, sobretudo as plantas, e as formas como as cores dão a impressão de fugir e parecem mais luminosas. Está me seguindo?" "Sim, eu tento fazer a mesma coisa." Depois, ele prosseguiu, "tento experimentar aquela sensação de proximidade. A sensação, seja qual for a distância de alguma coisa, de que posso tocá-la, me ligar nela. Então, a inspiro." "Inspira? O Padre John não lhe explicou isso?" "Não." Sanches pareceu confuso. "Talvez pretendesse voltar a falar sobre isso com você. Muitas vezes, ele é muito dramático. Sai e deixa o discípulo sozinho para meditar sobre o que ele ensinou. E depois surge, mais tarde, na hora exata de acrescentar mais alguma coisa à instrução. Suponho que ele pretendia conversar com você mais uma vez, mas nós partimos muito depressa." "Gostaria que me falasse disso", pedi. "Você se lembra da sensação de flutuação que experimentou no topo da montanha?" Ele perguntou. "Sim", respondi. "Para recuperar essa flutuação, tento inspirar a energia com a qual acabei de me ligar." Eu tinha acompanhado enquanto ele falava. Só ouvir seu procedimento já intensificava minha ligação. Tudo à minha volta tinha aumentado em presença e beleza. Até as pedras pareciam ter um brilho esbranquiçado, e o campo de energia de Sanches era amplo e azul. Agora ele fazia inspirações profundas, conscientes, retendo cada uma mais ou menos uns 5 segundos antes de expirar. Segui seu exemplo. "Quando visualizamos", disse, "que cada inspiração introduz mais energia dentro de nós e nos infla como um balão, ficamos na verdade mais energizados e nos sentimos muito mais leves e flutuantes." Após várias inspirações, comecei a me sentir exatamente daquele jeito. "Depois de inspirar a energia", continuou Sanches, "verifico se sinto a emoção certa. Como lhe disse antes, considero isso a verdadeira medida de se estou realmente ligado." "Se refere ao amor?" "Correto. Como discutimos na missão, o amor não é um conceito intelectual nem um imperativo moral, nem qualquer outra coisa. É a emoção de fundo que existe quando alguém está ligado na energia que existe no universo, e, claro, é a energia de Deus." Padre Sanches me fitava, os olhos ligeiramente fora de foco. "Isso", disse, "você conseguiu. É este o nível de energia que se precisa ter. Estou lhe ajudando um pouco, mas você já está pronto para mantê-la por si só."
Que quer dizer com me ajudando um pouco? Padre Sanches sacudiu a cabeça. Não se preocupe com isso agora. Vai aprender depois, na 8ª visão. Padre Carl passou então por perto da casa e nos olhou, parecendo satisfeito. Ao se aproximar, me lançou uma olhada. Já se decidiu? A pergunta me irritou. Combati a resultante perda de energia. Não recaia no seu drama de distanciamento, disse o Padre Carl. Você não pode se esquivar de tomar uma posição aqui. Que acha que precisa fazer? Não acho nada. É este o problema. Tem certeza? As ideias mudam assim que a gente se liga na energia. Lancei-lhe um olhar desnorteado. As palavras que você habitualmente forçou em sua cabeça, numa tentativa de controlar os acontecimentos com lógica, ele explicou, desaparecem quando você abandona seu drama de controle. Quando você se enche de energia interior, outros tipos de ideia penetram a sua mente, vindo de uma parte mais elevada de você mesmo. Essas é que são suas intuições. Parecem diferentes. Simplesmente surgem no fundo de sua mente. Às vezes numa espécie de devaneio ou mini-visão, e vêm para dirigi-lo, para orientá-lo. Eu continuava não compreendendo. Nos diga em que estava pensando, quando o deixamos sozinho antes, pediu o Padre Carl. Não sei se lembro bem, respondi. Tente. Tentei me concentrar. Eu pensava em Will, acho. Se ele estaria perto de encontrar a 9ª visão, e na cruzada de Sebastian contra o manuscrito. Que mais? Me perguntava sobre Marjorie, o que teria acontecido com ela, mas não entendo como isso me ajuda a saber o que fazer. Vou lhe explicar, disse o Padre Sanches. Quando você adquirir bastante energia, estará pronto para entrar conscientemente na evolução, para fazê-la começar a fluir, para produzir as coincidências que o levarão à frente. Você entra em sua evolução de uma maneira muito específica. Primeiro, como eu disse, acumula bastante energia. Depois, se lembra de sua questão vital básica, a que seus parentes lhe deram, porque essa questão oferece o contexto geral para a sua evolução. Em seguida, você se concentra em seu caminho, descobrindo as questões menores e imediatas que enfrenta em geral em sua vida. Essas preocupações sempre têm relação com a questão maior e definem onde você está atualmente em sua busca de toda a vida. Assim que toma consciência das questões ativas no momento, você sempre obtém algum tipo de orientação intuitiva do que fazer, de onde ir. Obtém uma dica sobre o passo seguinte, sempre. Isso só não ocorre se você tiver em mente a questão errada. Você sabe, o problema na vida não está em receber respostas, está em identificar suas questões presentes. Assim que você formule as perguntas certas, as respostas sempre chegam. Depois que tiver uma intuição do que poderia ocorrer em seguida, continuou, o passo seguinte é ficar bastante alerta e vigilante. Mais cedo ou mais tarde, as coincidências vão ocorrer, para levar você na direção indicada pela intuição. Está me entendendo? Acho que sim. Então, ele prosseguiu. Não acha que esses pensamentos sobre Will, Sebastian e Marjorie são importantes? Pense em por que esses pensamentos surgem agora, julgando a história de sua vida. Você sabe que saiu de sua família desejando descobrir como fazer da vida espiritual uma aventura que eleva, certo? Certo. Então, quando menino, você se interessava por histórias de mistério, estudou sociologia e trabalhou com pessoas, embora não soubesse por que fazia essas coisas. Depois, ao começar a despertar, ouviu falar do manuscrito, veio para o Peru e descobriu as visões, uma a uma, e cada uma lhe ensinou alguma coisa sobre o tipo de espiritualidade que você procura. Agora que você se esclareceu, pode se tornar superconsciente dessa evolução, definindo suas preocupações atuais, e depois ver as respostas chegarem. Apenas fiquei olhando. Quais são suas questões atuais? Ele perguntou. Acho que quero conhecer as outras visões, eu disse. Sobretudo, quero saber se o Will vai encontrar a 9ª, e o que aconteceu a Marjorie, e me informar sobre Sebastian. E que sugeriam suas intuições sobre essas questões? Não sei. Eu pensava em tornar a ver Marjorie e em Will correndo com tropas atrás dele. O que significa isso? Onde Will corria? Na floresta. Talvez isso indique para onde você deve ir.
Iquitos fica na selva. E quanto a Marjorie? Eu me vi reencontrando-a. E Sebastian? Fantasiei que ele era contra o manuscrito porque não o entendera direito, que poderia mudar de ideia se alguém descobrisse o que ele pensava, o que exatamente temia em relação ao manuscrito. Os dois se entreolharam em total perplexidade. — Que significa isso? Perguntei. Padre Carl respondeu com outra pergunta. — Que acha você? Pela primeira vez desde o topo do penhasco eu começava a me sentir totalmente energizado de novo e confiante. Olhei-os e disse: acho que significa que devo ir para a selva e tentar descobrir quais os aspectos do manuscrito a igreja condena. Padre Carl sorriu. Exatamente. Pode pegar meu caminhão. Assenti e fomos para a frente da casa, onde os veículos estavam estacionados. Minhas coisas, junto com uma provisão de água e comida, já estavam empacotadas no caminhão do Padre Carl. O veículo do Padre Sanches já estava pronto. Quero lhe dizer o seguinte, disse o Padre Sanches. Lembre-se de parar quantas vezes for preciso para se religar em sua energia. Permaneça cheio, permaneça em estado de amor. Não esqueça que uma vez atingindo esse estado de amor, nada nem ninguém pode retirar mais energia de você do que a que você pode recuperar. Na verdade, a energia que flui de você cria uma corrente que puxa a energia para dentro de você na mesma proporção. Você não pode ficar vazio, mas deve estar consciente desse processo para que ele funcione. Isso é, sobretudo, importante quando você interage com pessoas. Fez uma pausa. Simultaneamente, como numa deixa, o Padre Carl se aproximou e disse: Você não leu duas visões, a 7ª e a 8ª. A 7ª trata do processo de se envolver conscientemente, estar alerta para qualquer coincidência, para toda resposta que o universo lhe dá. Estendeu-me um pequeno folheto. Aqui está a 7ª. É muito curta e geral, continuou, mas fala sobre como os objetos saltam para nós e como certos pensamentos nos surgem como um guia. Quanto à 8ª, você mesma descobrirá quando chegar a hora certa. Explica como podemos ajudar os outros enquanto eles nos trazem as respostas que buscamos. E mais, descreve toda uma nova técnica para governar a maneira como os humanos devem tratar uns aos outros, para facilitar a evolução de todos. Por que não pode me dar a 8ª visão agora? Perguntei. Padre Carl sorriu e pôs a mão em meu ombro. Porque achamos que não devemos. Também temos de seguir nossas intuições. Você terá a 8ª visão assim que fizer a pergunta certa. Eu lhe disse que compreendia. Então os dois padres me abraçaram e desejaram tudo de bom. Padre Carl acentuou que logo nos encontraríamos e que eu ia, na verdade, encontrar as respostas que estava ali para receber. Estávamos prestes a entrar em nossos respectivos veículos quando Sanches se voltou de repente e me encarou. Tenho a intuição de lhe dizer uma coisa. Vai ficar sabendo mais sobre isso depois. Deixe que sua percepção da beleza e da iridescência guie seu caminho. As pessoas e lugares que têm as respostas para você parecerão mais luminosos e atraentes. Assenti e subi no caminhão do Padre Carl. E depois os acompanhei pela estrada de pedras abaixo por vários quilômetros, até chegarmos a um entroncamento. Sanches acenou pela janela de trás quando ele e o Padre Carl seguiram para leste. Fiquei a observá-los por um momento, e depois virei o velho caminhão para o norte, em direção à bacia amazônica. Uma onda de impaciência subiu dentro de mim. Após fazer uma boa velocidade por mais de 3 horas, me via agora parado no entroncamento, incapaz de me decidir entre duas rotas. A da esquerda era uma possibilidade. A julgar pelo mapa, aquela estrada levava para o norte pelas bordas das montanhas. Por uns 150 quilômetros, depois virava abruptamente para leste em direção a Iquitos. A outra ia para a direita e cortava a selva em diagonal para leste, para o mesmo destino. Respirei fundo e tentei relaxar. E então conferi rapidamente o espelho retrovisor. Ninguém à vista. Na verdade, não vira ninguém. Nenhum trânsito, nenhum habitante local andando, durante 1 hora. Tentei sacudir uma onda de ansiedade. Sabia que devia relaxar e ficar ligado, se quisesse tomar a decisão certa. Concentrei-me no cenário.
A estrada da selva à minha direita avançava por entre um grupo de árvores grandes. Vários afloramentos de rocha imensos pontilhavam o solo ao redor delas. A maioria era rodeada por grandes arbustos tropicais. A outra estrada, pelas montanhas, parecia relativamente despida. Uma árvore erguia-se naquela direção, mas o restante da paisagem era rochoso, com muito pouca vida vegetal. Olhei para a direita mais uma vez e tentei induzir um estado de amor. As árvores e arbustos eram verde claro. Olhei para a esquerda e tentei o mesmo método. Logo percebi um trecho de mato florido que margeava a estrada. As folhas do mato eram claras e pintalgadas, mas as flores brancas, vistas em conjunto, criavam um desenho singular à distância. Perguntei-me por que não vira as flores antes. Agora pareciam quase fulgir. Alarguei meu foco para abranger tudo naquela direção. As pequenas pedras e os trechos marrons de cascalho pareciam extraordinariamente coloridos e vivos. Matizes de ambar, violeta e até vermelho escuro perpassavam por todo o cenário. Dei mais uma olhada às árvores e arbustos à direita. Embora bonitas agora, empalideciam em comparação com a outra estrada. Mas como era possível isso? Pensei. A princípio, a estrada da direita parecia mais atraente. Dando mais uma olhada à esquerda, minha intuição se fortaleceu. A exuberância da forma e cor me impressionou. Convenci-me. Liguei o caminhão e tomei a esquerda, seguro do acerto da decisão. A estrada era acidentada com pedras e buracos. Enquanto seguia aos trancos, meu corpo ia ficando mais leve. Meu peso concentrava-se nas nádegas e eu tinha as costas e o pescoço eretos. Os braços seguravam o volante sem se apoiar nele. Durante 2 horas, dirigi sem incidentes, mordiscando coisas da cesta de comidas que o Padre Cal preparara, e mais uma vez, sem ver ninguém. A estrada serpeava acima e abaixo, uma encosta após a outra. No topo de uma colina, notei 2 carros velhos parados à direita. Estavam bem afastados da estrada, num grupo de pequenas árvores. Não vi nenhum ocupante e presumi que os veículos haviam sido abandonados. À minha frente, a estrada virava abruptamente à esquerda e descia em círculo para um amplo vale. Do pico dava para ver por vários quilômetros. Parei o veículo de repente. No meio da travessia do vale, 3 ou 4 veículos militares se achavam parados nos 2 lados da estrada. Um grupo de soldados estava entre os caminhões. Senti um arrepio. Era um bloqueio de estrada. Recuei da crista e encostei meu veículo atrás de 2 pedras grandes. Depois saltei e voltei andando para o mirante, a fim de observar mais uma vez a atividade no vale. Um veículo afastava-se na direção oposta. De repente, ouvi alguma coisa atrás de mim. Virei-me depressa. Era Phil, o ecologista que eu conhecera em Viciente. Ele ficou igualmente chocado. "O que está fazendo aqui?" perguntou, correndo para mim. "Tentando chegar a Iquitos", respondi. O rosto dele encheu-se de ansiedade. "Nós também, mas o governo está enlouquecido por causa desse manuscrito. Estamos tentando decidir se corremos o risco de passar por aquele bloqueio. Somos 4. Apontou com a cabeça para a direita. Vi vários homens entre as árvores. "Por que está indo para Iquitos?" ele perguntou. "Para tentar encontrar o Will. Tivemos de nos separar em Cuia, mas ouvi dizer que talvez ele tenha ido para Iquitos procurar o resto do manuscrito." Ele parecia apavorado. Ele não devia fazer isso. Os militares proibiram que qualquer um tenha cópias. "Você não soube o que aconteceu em Viciente?" "Sim, alguma coisa. Mas que foi que você soube?" "Eu não estava lá, mas fiquei sabendo que as autoridades invadiram e prenderam todos que tinham cópias. Todos os hóspedes foram detidos para interrogatório. Dale e os outros cientistas foram levados. Ninguém sabe o que aconteceu com eles." "Sabe por que o governo está tão transtornado por causa desse manuscrito?" Perguntei. "Não, mas quando soube que estava ficando inseguro, decidi voltar para pegar meus dados de pesquisa em Iquitos e deixar o país." Contei-lhes os detalhes do que acontecera com Will e comigo após deixarmos Viciente, sobretudo o tiro no alto da crista. "Porra!" ele disse. "E você ainda anda por aí se metendo nessa coisa?" Sua declaração abalou minha confiança, mas eu disse: "Olhe,
Se não fizermos nada, o governo vai suprimir o manuscrito completamente. Se negará ao mundo o conhecimento dele, e acho que as visões são importantes. O bastante para se morrer por elas? Ele perguntou. O som de veículos atraiu nossa atenção. Os caminhões atravessaram o vale em nossa direção. Ah, merda! Ele disse. Lá vêm eles! Antes que pudéssemos nos mexer, ouvimos o barulho do veículo aproximando-se também do outro lado. Nos cercaram, gritou Phil. Parecia estar em pânico. Corri para o caminhão e esvaziei a cesta de comida numa mochila pequena. Peguei as pastas contendo os manuscritos e guardei-as também na mochila. Depois pensei melhor e as enfiei embaixo do assento. Os ruídos tornavam-se cada vez mais altos e atravessei a estrada direita na direção que Phil tomara. Na encosta abaixo vi com os outros homens amontoados atrás de um grupo de pedras. Escondi-me com eles. Minha esperança era que os caminhões militares passassem e continuassem o caminho. Meu caminhão estava fora do campo visual. Esperava que eles pensassem, como eu pensara, que os outros carros haviam sido abandonados. Os caminhões que vinham do sul chegaram primeiro, e para nosso horror pararam mesmo nos veículos. "Não se movam! Polícia!" gritou uma voz. Ficamos imóveis. Enquanto vários soldados avançavam por trás de nós, estavam todos fortemente armados e muito cautelosos. Revistaram-nos minuciosamente e pegaram tudo. Depois nos obrigaram a voltar para a estrada. Lá, dezenas deles revistavam os veículos. Phil e seus companheiros foram levados e colocados num dos caminhões militares, que partiram rapidamente. Quando ele passou por mim no carro, eu o vi de relance. Estava pálido e espectral. Levaram-me a pé para o lado oposto e pedi para me sentar perto da crista da colina. Vários soldados ficaram em pé ao meu lado, cada um com uma arma automática no ombro. Finalmente, um oficial se aproximou e jogou as pastas contendo minhas cópias das visões no chão a meus pés. Sobre elas atirou as chaves do caminhão do Padre Cal. "Essas cópias são suas?" perguntou. Olhei-o sem responder. "Essas chaves foram encontradas com você", disse. "Dentro do veículo encontramos essas cópias. Vou lhe perguntar mais uma vez. São suas?" "Acho que não vou responder enquanto não tiver um advogado", gaguejei. A observação provocou um sorriso sarcástico no rosto do oficial. Ele disse alguma coisa aos outros soldados e afastou-se. Os soldados me indicaram um dos jipes e me mandaram sentar no banco dianteiro, ao lado do motorista. 2 outros soldados sentavam-se no banco de trás, as armas engatilhadas. Às nossas costas, mais soldados embarcavam num segundo caminhão. Após uma breve espera, os 2 veículos tomaram o norte e entraram no vale. Pensamentos angustiantes me inundaram a mente. Para onde me levavam? Por que me colocaram naquela situação? Quanto à preparação que os padres me haviam dado, nem era preciso falar. Eu não resistiria um dia. Lá no entroncamento, eu tivera tanta certeza que escolher a estrada certa era a mais atraente, tinha certeza disso. Onde me enganara? Respirei fundo e tentei relaxar, me perguntando o que ia acontecer agora. Ia alegar ignorância, pensei. Ia apresentar-me como um turista desorientado sem qualquer má intenção. Me envolvi com as pessoas erradas, ia dizer. "Me deixem ir para casa." Repousava as mãos no colo. Um dos soldados sentados atrás me ofereceu um cantil com água e aceitei, embora não conseguisse beber. O soldado era jovem e quando lhe devolvi o cantil, sorriu sem nenhum traço de malícia no rosto. A imagem de Phil em pânico me passou pela mente. O que iam fazer com ele? Ocorreu-me a ideia de que o encontro com Phil naquele cume tinha sido uma coincidência. Qual o significado disso? Sobre o que teríamos conversado se não tivéssemos sido interrompidos? Na verdade, eu só fizera acentuar a importância do manuscrito, e ele só fizera me advertir do perigo ali e me aconselhar a cair fora antes que fosse capturado. Infelizmente, esse aviso chegara tarde demais. Durante várias horas, rodamos sem ninguém falar. O terreno lá fora tornava-se cada vez mais amplo. O ar esquentava. Num certo ponto, o jovem soldado me passou uma lata de ração C, uma coisa semelhante a picadinho. Porém, mais uma vez, não consegui que nada descesse. Depois do pôr do sol, a luz diminuiu rapidamente. Eu seguia sem pensar, olhando direto em frente os faróis do caminhão, e depois resvalei para um sono agitado.
durante o qual sonhei que estava em fuga. Corria desesperado de um inimigo desconhecido, em meio a fogueiras imensas, certo de que em algum lugar havia uma chave secreta que abriria o caminho ao conhecimento e à segurança. No meio de uma dessas fogueiras gigantes, vi a chave. Lancei-me ao fogo para recuperá-la. Acordei num sobressalto. Os soldados me olharam nervosos. Balancei a cabeça e encostei-a na porta do caminhão. Durante longo tempo fiquei olhando pela janela lateral em formas escuras da paisagem, lutando contra a tendência de entrar em pânico. Eu estava só e sob guarda, penetrando na escuridão, e ninguém se preocupava com meus pesadelos. Lá pela meia-noite, paramos juntos a um prédio pouco iluminado, feito de pedra talhada e de 2 andares. Atravessamos a porta da frente por um passadiço e entramos numa porta lateral. Uma escada levava a um corredor estreito. As paredes internas também eram de pedra, e o teto de vigas grandes e pranchas não aparelhadas. Lâmpadas fracas iluminavam o caminho, penduradas no teto. Cruzamos uma outra porta e entramos numa área de celas. Um dos soldados que desaparecera nos alcançou. Abriu uma das portas da cela e me indicou com um gesto que entrasse. Dentro havia 3 catres, uma mesa de madeira e um vaso de flores. Para minha surpresa, a cela estava muito limpa. Quando entrei, um jovem peruano, de não mais de 18 ou 19 anos, me olhou mansamente de trás da porta. O soldado passou a chave atrás de mim e afastou-se. Sentei-me num dos catres, enquanto o jovem estendia o braço e acendia um lampião a óleo. Quando a luz iluminou seu rosto, notei que era índio. "Você fala inglês?" perguntei. "Sim, um pouco", ele respondeu. "Onde estamos?" "Perto de Pucallpa." "Isto aqui é uma prisão?" "Não. Todos estão aqui para ser interrogados sobre o manuscrito." "Há quanto tempo você está aqui?" perguntei. Ele me olhou com olhos tímidos, castanhos. 2 meses. "Que fizeram com você?" "Tentam me fazer desacreditar no manuscrito e querem que eu lhes diga o nome dos outros que têm cópias." "Como?" "Conversando comigo." "Só conversando, sem ameaças?" "Só conversando", ele repetiu. "Disseram quando vão lhe soltar?" "Não." Fiz uma pausa por um instante, e ele me olhou interrogativamente. "Você foi apanhado com cópias do manuscrito?" perguntou. "É." "Você também?" "É. Moro perto daqui, no orfanato." Meu diretor ensinava segundo o manuscrito. Me permitiu ensinar as crianças. Ele conseguiu escapar, mas eu fui capturado. "Quantas visões você leu?" perguntei. "Todas que foram encontradas", ele respondeu. "E você?" Todas, com exceção da 7ª e da 8ª visões. Estava com a 7ª, mas não tive a chance de ler antes de os soldados aparecerem." O jovem bocejou e pediu: "Podemos dormir agora?" "Sim", respondi, ausentemente. "Claro." Deitei-me em meu catre e fechei os olhos, a mente disparada. O que devia fazer agora? Como me deixara capturar? Conseguiria fugir? Forjei várias estratégias e cenários antes de cair finalmente no sono. Mais uma vez tive sonhos vívidos. Procurava a mesma chave, mas desta vez estava perdido numa profunda floresta. Por muito tempo andara sem rumo, desejando algum tipo de orientação. Passado algum tempo, desabou um temporal imenso e inundou a paisagem. Durante o dilúvio, fui levado pelas águas por uma ravina abaixo e caí no rio, que corria no sentido contrário, ameaçando afogar-me. Com toda a minha força, lutei contra a corrente, debatendo-me pelo que me pareciam dias. Acabei conseguindo içar-me para fora da corrente, agarrando-me à margem rochosa. Subi as pedras e os rochedos ásperos que margeavam o rio, cada vez mais alto e em áreas sempre mais traiçoeiras. Embora convocasse toda a minha força de vontade e habilidade montanhística, a determinada altura me vi perigosamente pendurado da face da rocha, incapaz de dar mais um passo. Olhei o terreno abaixo. Em choque, percebi que o rio em que estivera me debatendo vinha da floresta e subia delicadamente para uma bela praia e campina. Na campina, cercada de flores, estava a chave. Então escorreguei e caí gritando até bater no rio e afundar. Sentei-me rapidamente no catre.
ofegante. O jovem índio, aparentemente já acordado, chegou perto de mim. "O que houve?" perguntou. Recuperei o fôlego e olhei em volta, compreendendo onde estava. Também observei que a cela tinha uma janela e já era dia lá fora. "Só um pesadelo", disse. Ele sorriu como se sentisse satisfeito com o que dissera. "Os pesadelos trazem as mensagens mais importantes", comentou. "Mensagens?" perguntei, levantando-me e vestindo minha camisa. Ele pareceu embaraçado por ter de explicar. "A sétima visão fala de sonhos", disse. "O que diz sobre sonhos?" "Mostra como interpretar sonhos?" "É." "Que diz sobre isso?" "Diz para comparar a história do sonho com a história da sua vida." Pensei um instante, sem saber bem o que significava aquela instrução. "Que quer dizer com essa coisa de comparar histórias?" O jovem índio mal conseguia me olhar nos olhos.